amor e generosidade suprem despreparo. O relato começa em 9 de agosto de 1921, com as primeiras vidências. Figuras humanas surgem, de repente, nos jardins, salas e corredores do palácio. Tão inesperadamente como surgem, desaparecem, sem nada dizerem à perplexa princesa. A primeira delas, por exemplo, era uma freira, vestida do hábito das irmãs de Mallesdorf, e que, teoricamente, deveria estar no céu, portanto. Não estava. Certa noite foi ao quarto da princesa, que despertou, acendeu a luz e lá estava a freira. Eugenie tomou um pouco d'água benta, que sempre mantinha ao alcance da mão, e aspergiu com ela o espírito, perguntando-lhe o que desejava. A freira, desencarnada, fixou o olhar penetrante na princesa e lhe disse, sem mexer a boca, que havia deixado de remeter determinada importância em favor do trabalho missionário. Ao que parece, o pecado era irrelevante, porque o espírito logo se recuperou e se apresentou dias depois, livre do hábito negro de antes, tão luminosa que, à distância, a princesa pensou que esquecera a luz do quarto acesa. Não sei se o texto sofreu aqui alguma das adaptações ou se a freira teria sido, afinal de contas, uma excelente pessoa, que apenas se equivocara com a sua maneira de antecipar a realidade póstuma. O certo é que, por uma simples esmola esquecida ou negligenciada, ninguém iria parar no purgatório, mesmo que ele existisse. Aquilo era apenas o início de exaustivas tarefas mediúnicas de uma senhora doutrinariamente desesperada para exercê-las, mas dotada de generoso coração disposto a ajudar os sofredores na dimensão póstuma. Não sabemos se o diário original da princesa começa antes do relato da primeira aparição e se vai além da última, em 11 de novembro de 1926, dado que o tradutor selecionou trechos a seu critério, mas é certo que Eugenie viveria alguns anos difíceis como ponto vivo de atração magnética de numerosas entidades desesperadas, sem saber ao certo como lidar com elas. Além disso, tentava enquadrar tudo aquilo que testemunhava e de que partilhava nos estreitos limites da sua formação católica, supervisionada de perto pelo seu confessor e diretor espiritual. Além do mais, eram frequentes os conflitos vibratórios, se assim podemos dizer, dado que, na presença de seus parentes e amigos, ela fazia verdadeiros prodígios para não deixar alguém perceber que ela convivia por toda parte a horas inesperadas com entidades espirituais em lamentável estado de desarmonia, muitas delas temporariamente convertidas em seres assustadores, de aparência horripilante e até monstruosa, como alguns casos de zoantropia. Por isso, o tradutor adverte: pessoas impressionáveis não leiam trechos que elas acham fortes demais. Marcarei esses trechos pelo sinal +++. Respeito à redação original. O problema é que o bem-intencionado Frei Gilberto não marcou os trechos ou a editora do livro esqueceu-se de fazê-lo, e a pessoa somente pode saber se certas passagens são fortes demais para seu gosto depois de lê-las. De qualquer forma, as notas que o tradutor plantou em numerosos pontos procuram orientar o leitor desprevenido. Seria de perguntar-se, por exemplo, que estariam fazendo tantas almas confusas no quarto de dormir da princesa médium se são supostamente habitantes do purgatório. É o caso de uma condessa desencarnada que Eugenie vê no espelho certo dia. A alma da condessa, ensina o tradutor, confirma a opinião de muitos místicos, independentemente de quaisquer mensagens do além, que muitas almas passam seu purgatório nos lugares onde, em vida neste mundo, têm cometido pecados. Ou seja, o muito falado purgatório não é um local, mas um estado de espírito. É certo, por outro lado, que muitas entidades desencarnadas são como que atraídas para os locais onde tenham vivido na Terra, não exclusivamente porque ali cometeram seus erros. Compreensivelmente assustada com tais visitas inesperadas e até indesejáveis, a princesa refugia-se na prece, nas missas, nos sacramentos, numa pequena lasca tida por autêntica da cruz na qual o Cristo foi sacrificado e na água benta, que usa em profusão.
Nem assim consegue livrar-se do assédio. As entidades desejam tocá-la e abraçá-la, em busca de amor fraterno, de transfusões magnéticas de uma pessoa boa e caridosa como a princesa. Precisavam de alguém que as pudesse ver, com quem pudessem conversar e receber atenções e cuidados. A essa altura, a princesa ainda achava que poderia isolar-se na segurança do seu quarto de dormir. Tudo em vão. Os espíritos entram pelas janelas ou portas abertas ou fechadas, ou atravessam as paredes como se não existissem. Num dos pisos superiores do palácio, instalara-se uma pintora, a qual algumas pessoas visitavam para conversar e ver os trabalhos. A princesa aproveitava para perguntar à condessa desencarnada por que não ficam ela e seu companheiro lá em cima. A resposta é esclarecedora: porque eles não nos podem ver. Em pouco tempo, estabelece-se uma trágica e dolorosa rotina para a princesa apavorada, mas dotada de grande bravura. Os espíritos descobrem que ali encontram um lenitivo para suas dores e desesperos. A impressão é a de que algumas entidades esclarecidas e compassivas encaminham para o castelo dos von der Leyen espíritos necessitados de ajuda. A médium, contudo, é a primeira a confessar seu despreparo. Miguel, antigo marceneiro sacristão, me preocupa muito. Vem todas as noites e é terrível por não saber eu como tratá-lo. Esteve comigo 30 minutos, desde as 4 até as 4:30, correndo pelo quarto. Ela era repelente o seu aspecto. Promete-lhes missas e ora com eles e até se deixa tocar por figuras assustadoras. No meio da noite, de 21 para 22 de março de 1923, por exemplo, desperta com uma voz que pergunta se quer ajudar algumas almas, como ajudou a ele. Ela acende a luz para ver de quem se trata e desta vez é o próprio e falecido vigário, que o livro identifica apenas com a letra S. Às vezes são grupos maiores de seres que comparecem ao quarto da princesa. Alguns ela conheceu em vida, outros não. Poucos lhe falam ou se explicam. Olham-na com uma mirada triste, acompanham a prece que ela diz, recebem aspersão de água benta e desaparecem. Há uma ex-governanta por nome de Babette que se apresenta de maneira aflitiva. Foi-me bastante desagradável. Ela curvou-se de novo sobre mim. Escreve a princesa no diário. Sua boca de aspecto detestável, semelhante a uma grande úlcera, o lábio inferior todo preto. Também seu olhar é muito desagradável. Eu gostaria tanto de ajudá-la, mas ela não fala. Ela se esforça para falar, mas não consegue. Em nova visita, daí a 2 dias, a princesa se lamenta por não saber como ajudar a pobre criatura deformada. Rezei, mas não posso ficar rezando o tempo todo. Sua boca é abominável. Dias depois, há um diálogo precário entre as duas. Perguntada sobre se estaria condenada ao inferno, ela nega com a cabeça. Acaba dizendo que andou mentindo demais ao padre.